Iniciada a gravação. Damos início, então, à nossa avaliação, né, que nós fazemos todos os meses, referente ao mês anterior. Hoje nós estamos fazendo a autoavaliação referente ao mês de agosto, né, do dia 1º de agosto ao dia 30 de agosto, de todas as atividades que foram realizadas, né, na escola. Na escola Barão de Melgaço, com o professor Paulo Marinho e os seus residentes. Na escola Eleodoro Capistrano da Silva, com o professor Bruno e seus residentes. E também na mesma escola, com a professora Laura e seus residentes. Acho importante, né, que essa autoavaliação seja uma constante, pelo menos uma vez ao mês a gente faz essa autoavaliação. Mas a gente tem observado que essa autoavaliação ela acontece em todos os momentos, né, da vida que vocês estão levando agora na residência. Então, a todo momento a gente é pego em autoavaliação, né? Porque sempre a gente observa, né, as nossas ações, né, os efeitos que são causados pelas ações que a gente promove, seja numa dinâmica diferente em sala de aula. Boa noite, boa noite. Boa noite, Guilherme. A gente já está começando a falar sobre a autoavaliação. E um ponto que eu quero destacar aqui, que é muito importante a gente permanecer, pelo menos uma vez ao mês, esse encontro de autoavaliação, para a gente refletir, né, todos os passos que têm se dado, né, a cada um de vocês, residentes e preceptores, de todas as ações, né, e das reações promovidas por essas ações. E aí eu sinalizo que a autoavaliação ela é constante, faz parte do dia a dia, né? Se num dia eu trabalho de uma forma, né, no outro dia eu vou pensar que daquela forma que eu trabalhei ontem, hoje eu posso trabalhar melhor, eu posso evoluir mais, eu posso avançar mais. Então, por isso a importância da autoavaliação. Não só dos preceptores, né, se autoavaliarem, aqui envolve todos, dos preceptores, dos residentes, da docente orientadora que vos fala, então todos aqui estamos nos avaliando, né? Também existe um outro tipo de avaliação, né, que seria a avaliação entre os pares, né, que é o que também acontece entre vocês, né? Então, entre os próprios colegas, a gente tem o hábito de avaliar os colegas, né? Independente se o colega está ciente ou não dessa avaliação. Acho que é uma coisa interessante. Porque a gente nasceu observador. A partir do momento que a gente abre os olhos para a vida, a gente começa a observar tudo que nos cerca, né? E não seria diferente de observarmos também as ações e a forma de trabalhar do colega, né? A gente se espelha nos colegas e também se espelha nos preceptores, né? Que são os nossos professores aí, nossos amados preceptores das escolas, que têm nos dado total apoio aí no desenvolvimento dessa prática dentro do programa de residência pedagógica. É muito importante a gente também avaliar os colegas, né? Até no sentido de pensar, poxa, o que o colega fez é interessante, eu também tenho possibilidade de trabalhar dessa forma, né? Então é interessante ver isso. Por outro lado, né, a gente também tem que levar em conta, né, como é feita a dinâmica de grupo, né? Então o professor Paulo trabalha uma forma de organização do grupo, né, do grupo que me refiro aos residentes. Então existem trabalhos em dupla, né, cada um está trabalhando numa sala, um executa uma tarefa, o outro executa outra. Então existe a todo momento diferentes ações de comportamento e que exige necessariamente autoavaliação, né? E a mesma coisa em relação ao professor Bruno, né, e a professora Laura, eles também têm uma dinâmica de grupo, eles também organizam sistemas de trabalho, né, coletivo entre os residentes. E aí é importante, né, que quando se tem um trabalho coletivo, a gente também tem que avaliar o que cada um pode fazer, né, para que a gente possa construir algo melhor
no todo, né? Trabalhando em conjunto, trabalhando em equipe. Por que eu quero destacar esse ponto? Porque eu vejo que é o ponto-chave da residência esse ano, né, de 2023, é a dinâmica de grupo, né? Todos estão trabalhando em grupo, né? A única exceção, eu não sei se tem exceção é total, mas eu, como professor Bruno tem várias turmas, ele tem trabalhado individualmente com os residentes, mas eu não sei se existe em alguns momentos trabalhos coletivos, mas eu vejo assim, quando tem uma reunião, né, dos preceptores para discutir dinâmica da aula, recursos, tecnologias que serão utilizados para uma determinada aula, determinado conteúdo, como aconteceu no mês de agosto e também no mês de setembro, né, antes das avaliações que estão acontecendo. Então houveram as reuniões, né, em grupo, para que todos pudessem pensar junto. Então sempre, né, a necessidade, né, dentro da residência, da maneira como a gente está construindo, sempre há uma exigência, né, do trabalho em equipe, né? Então é muito importante destacar essa dinâmica desenvolvida pelos preceptores. É válido, é importante, até porque, né, a escola sempre trabalhou assim, né? Então a gente também a escola desenvolve projetos e quando vai desenvolver uma ação, né, coletiva na escola, existe o trabalho em equipe, como aconteceu na festa agostina na Escola Barão. Então houve um trabalho em equipe, todo mundo colocou a mão na massa, né? Os residentes também participaram, dentro da medida do possível. Então a gente observa, né, que o trabalho em equipe é fundamental para a gente ter um resultado de grande valia, de grande importância lá no final e que também vai ser importante para cada um desses membros da equipe. Então é muito importante que todos estejam afinados, tenham um canal de comunicação aberto, né? Sejam sempre articulados. Então, principalmente, né, as equipes de cada preceptor. Então, no caso do professor Paulo, ele tem os seus alunos lá, os residentes, todos estão em comum, né, trabalhando em conjunto com o bem comum, né, desenvolver a residência no ensino fundamental. Então a mesma coisa acontece com o professor Bruno, todos estão fazendo alguma coisa em comum, porque se existe, por exemplo, lá nas turmas do professor Bruno, uma turma lá do ensino fundamental com várias turmas, tipo o sétimo ano A, B, C e D. Então não é um residente que vai trabalhar com todas essas turmas, então vão ser vários residentes. Então essa equipe, né, que vai trabalhar A, B, C e D, sétimo ano A, B, C e D, tem que ser afinada, né? Todo mundo tem que trabalhar na mesma direção. O que vai mudar um pouco, né, em relação à dinâmica da em sala de aula, né? Porque cada turma é uma turma, cada turma tem uma particularidade e dentro de cada turma, cada aluno tem uma particularidade, né? Tem a sua individualidade que deve ser respeitada também. Então existem todas as limitações para cada um. A mesma coisa a gente observa em relação aos residentes, né? Tem residente que trabalha, tem residente que está como voluntário e também está como bolsista em outro programa, tem residente que é arrimo de família, né? Que tem que ajudar a família, então depende de recursos. Então, além de trabalhar, tem a bolsa. Então, tem residente que, mesmo não trabalhando, mas, né, contribui com o sustento da família. Então, cada um tem as suas particularidades e devemos respeitar cada um, né? Por que eu estou fazendo essa breve introdução, que já está há 11 minutos falando e ninguém fala, né? Mas é para a gente pensar nesse encontro de hoje, esse ponto, né, que eu acho muito importante do trabalho em equipe, né, das afinações entre os colegas com o preceptor, né, da dinâmica de trabalho, né, do sistema de organização dos conteúdos, das atividades, inclusive quando se tem, por exemplo, no final, né, como agora a gente está na fase de avaliação, também a elaboração das avaliações, né, em alguns casos vocês também participaram na elaboração das avaliações, isso é muito importante também no processo.
teve situações também de vocês preencherem o formulário lá no sistema da escola, né? Quanto à frequência, registrar conteúdo. Então isso é um aprendizado muito grande, né? Porque vocês estão vivenciando o todo da escola. Todas as ações que o professor tem na sala de aula, vocês também participam. Então isso engrandece mais o trabalho de vocês enquanto residente, não fica só preso apenas dar aula, mas todo o envolvimento. Esse é o objetivo da residência, né? O envolvimento é a vivência de todas as ações que ocorrem na escola, né? De todas as reuniões, de todos os eventos. Então é fundamental que todos trabalhem em equipe, né? Até mesmo para a elaboração do relato de experiência, que agora, encerrando o mês de setembro, nós também encerramos o módulo 1, e aí, mais uma vez, o trabalho em equipe, a parceria, o coleguismo, né, a amizade, eu acho que tudo isso engrandece o trabalho coletivo, né? Para que, né, não fique repetitivo, por exemplo. Tem uma parte lá do trabalho, né, que vocês vão ter que fazer da observação da escola, né, em relação ao PPC, em relação à estrutura da escola, já que tem, né, por exemplo, no Eleodoro temos 12 residentes, os 12 não precisa repetir a mesma coisa, então organizem-se, né, para que cada um faça uma etapa. Acho que é isso que engrandece, né? A organização, o trabalho em equipe é muito importante para que todos saiam ganhando, né, professor Bruno Chico? Tudo bem? Então, nós estamos falando aqui, professor, sobre a importância do trabalho em equipe, né? Falando da autoavaliação, mas destacando esse ponto justamente para a gente fechar agora o mês de setembro, já para iniciar a construção do relatório parcial referente ao módulo 1. Então, temos que pensar nessa dinâmica. Poxa, temos um roteiro aqui, então vamos dividir entre nós somos 12 na Eleodoro, vamos dividir entre nós o que cada um já fez, né? E o que pode ser feito. Mas também não deixar, né, nas mãos só de uns e outros nada fazem. Então temos que também ter essa questão de equilíbrio das ações. Da mesma forma como aconteceu no processo de elaboração das avaliações. Então, se não existe a comunicação, quando ocorrem falhas de comunicação por um motivo ou outro, ou até mesmo por descuido mesmo, falta de atenção, vai acontecer o quê? Uns ganham, outros perdem, né? Porque não participaram de um processo muito importante que é a avaliação. A mesma coisa quando vai fazer a elaboração da aula, né? Se vai trabalhar 7º ano, A, B, C, D, não é o mesmo aluno. Então, são vários alunos, vários residentes que vão trabalhar. Então, tem que ter combinação. É sobre isso que nós precisamos destacar como importante nessa autoavaliação, tá? E o que já aconteceu, né, de falhas que ocorreram de comunicação, né, de alguma coisa que houve mal entendido, eu acho que é importante a gente colocar aqui, né, expor a situação e pensar assim, aconteceu, não vamos repetir, próximo semestre já evitamos o erro. Então a gente reconhece o erro e aí evita de repetir o erro no semestre que vem. Não quer dizer que eu estou querendo dizer que exista algum problema aqui na residência. Nada disso. Os problemas sempre vão existir, né, em todas as famílias, né, mas a gente saber tratar todos os problemas de forma equilibrada para que todos saiam ganhando, tá? Então eu coloco, em primeiro momento, eu vejo importante as considerações dos professores, né, como estão presentes os professores Bruno, o professor Paulo e a professora Laura. Importante que eles iniciem a nossa conversa aí da autoavaliação referente a toda a vivência que foi passada, das dificuldades, né, como foram superadas e o que está se pensando já como proposta já para o próximo módulo, que já é no mês que vem, e que alguns já estão organizando reuniões, né, para pensar na construção do plano de atividade. Mas antes de fazer isso, tem que refletir o que já passou para a gente ver o que a gente aproveita e o que pode ser melhorado. Ok? Então, quem pode falar primeiro? Paulo, Bruno, Laura?
Vamos lá, Paulo. Pode ser você, Paulo? Eu ainda estou dirigindo, assim, para chegar. Tá, então, Bruno, você que está em casa, pode ser você. O Paulo acho que está na rua também. Oi, eu tô na sala dos professores também, mas não tem nenhum problema não. Deixa eu só pegar o meu bloquinho de anotação. Eu quero adiantar, né, mas só para reforçar, nós já havíamos feito aqui com o pessoal da tarde, os residentes, uma autoavaliação, só que a gente resolveu fazer mensal, né, até para nos auxiliar no período mesmo de regência, mais específico, né, porque o primeiro mês aqui foi um primeiro mês mais de observação, e aí o segundo mês foi um mês de regência. Então a gente fez uma reunião onde nós fizemos, na verdade, eu só escutei, né? Eu fui um redator, formato, se fosse uma mini ata, né? E de qual foi a metodologia que a gente utilizou. Eu fiz as considerações iniciais, falando sobre o poder da comunicação, em especial dessa capacidade que a gente tem, se não efetiva, essa insegurança que parte dos residentes fizeram relato antes de começar propriamente a regência, né, só ainda no período de observação, se não, naquele primeiro momento havia aquela dúvida, olha, não sei dar aula, não sei como dar aula, porque é a parte prática, no que diz respeito à comunicação, isso não pode faltar. Esse foi o primeiro ponto que a gente levantou. Tem que falar as possibilidades, tem que falar os desafios, e foi baseado então nessa metodologia que eu, depois dessa apresentação, pedi para que os residentes conversassem comigo. Eu fiz isso no final do mês de agosto, no início do mês de setembro. E aí eles, então, colocaram como desafios e colocaram como superação, né, desafio, a gente colocou, até utilizou essa palavra, desafio, superação, como pontos positivos, ou como elementos que fizeram com que eles conseguissem, atingissem seus objetivos, e aí eles fizeram então um relato, né, de modo geral. E aí eles terão uma oportunidade para dialogar sobre isso. A constatação foi que essa insegurança ela é natural, né, de um período, de um processo. Eu até disse para eles, eu tenho isso. Às vezes eu entro em sala de aula, aquele frio na barriga, mas eu trouxe dessa experiência, e aí até considero pouca, né, porque vou permanecer em sala de aula por longos períodos de tempo, ela é positiva, a gente tem que enxergar isso como uma questão profissional mesmo, né? O ser professor também é ser humano, antes de mais nada é ser humano. Então, poxa, se diante de um desafio eu não ficar com frio na barriga, não sei, eu acho que alguma coisa não está certa, né? Bom, pelo menos essa é uma avaliação, né? Uma autoavaliação que eu faço. Então, eu considero positivo isso. Eu conversei, dialoguei com eles, acho que o resultado foi extremamente positivo. Eu vi grandes evoluções dentro do processo de regência e residentes que, assim, eu acho que esse é o momento, né? A gente vai confirmar isso ou não, mas na minha expectativa superou, né, as expectativas, e é natural que a gente tenha expectativas. Me coloquei enquanto acompanhante deles, né, enquanto auxiliar deles, não só nesse processo prático, mas também nesse processo de um longo tempo, né, ou num período de tempo, já está dentro da sala de aula, né, tendo essa concepção de parceria, e eu acho que é assim que a gente tem atuado. O papel de orientação fica muito mais na parte, eu diria, burocrática, né, nessa parte documental, que é essa produção que a gente tem dos relatórios mensais, essa produção que
eu não coloquei como obrigatório, mas para que a gente fizesse um diário, né? Eu fiz essa proposta para eles, olha, vamos fazer um diário semanal, vamos fazer um diário, porque eles dão aula aqui apenas um dia da semana, né? Então vamos fazer um diário a partir dessas considerações. Nós criamos um sistema de mecanismo de comunicação através do WhatsApp, então à medida que eles encerram a aula, visto que apenas o Levaldir, ele trabalha em uma turma, então ele dá as 2 aulas num dia só, que é na sexta-feira, então ele não divide essa turma, mas o restante, inclusive ele divide turma com outros colegas, para fazer um relato, né, diário, olha, eu terminei aqui, assim, foi assim, assado. Essa é uma avaliação que eles têm que fazer, né? Isso é importante. Ver se eles concordam com isso, ver se deu certo. A proposta é legal, mas a prática a gente tem que melhorar. Eu acho que esse é um ponto a ser pensado por eles, porque ficou eles por eles. Né? Eu, particularmente, eu dei a ideia, mas eu não estou acompanhando. Né? Eles não, inclusive, eles não mandam nenhum relato para mim disso, porque eu tenho isso em sala de aula, então eu tenho as minhas anotações. Quando um ou outro me pergunta, professor, eu conversei, é mais no sentido de confirmação. Então, me parece que está fluindo bem essa dinâmica. Se estiver fluindo bem, a gente vai utilizar ela nesse segundo momento aí, nesse segundo processo. E aí, assim, a ambientação, né? Márcia, Cleiton, Paulo, essa ambientação que eles estão tendo aqui, já pode ser, assim, para todos, né? Nem todos estão aqui, mas já vou externar essa situação. Os alunos gostam muito deles. Hoje, por exemplo, está tendo uma prova e cadê a professora Thalita e a professora Amanda? Onde que elas estão? A gente considerou apenas por conta desse período aí, a gente vai fazer uma dinâmica aí para eles estarem acompanhando esse processo avaliativo. Então eles sentem falta, eles querem saber, eles brincam, ih, professor, não quero mais o senhor dando aula para mim, não. Agora eu só quero saber do professor João dando aula para mim. Enfim, e nesse ponto da ambientação, eu acho que isso é muito importante. É um clima bastante agradável quando a gente ouve isso, né? Ou seja, dá mais segurança, né? A gente sente que o aluno também se sente bem, né? Então isso é muito bom. O fundamental, acho que ele proporciona, bom, eu acho, tá? Não sei se eu trabalho com fundamental, mas o fundamental, ele proporciona isso, eles são mais afetivos, nesse sentido. Obrigada, professor Bruno. É muito interessante essa observação que você faz como se diz, né? Um caderninho de anotações, né? De todas as aulas durante a semana. Caderneta de anotação, que a gente fala, né? E é importante porque são registros valiosos que vocês vão utilizar na hora de fazer o relato de experiência no final do módulo. Então, é uma proposta interessante até para ser pensada aí para os demais. Professor Paulo já está disponível? Boa noite, Márcia. Boa noite, turma. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Então, é bem na linha do que o professor Chico falou aí, né? Lá também na Barão a experiência está sendo bastante exitosa, né? Tenho gostado bastante do envolvimento dos residentes nas atividades propostas pela escola, né? Inclusive, a senhora comentou aí a questão da festa, né? Nós fizemos uma festa agostina e nós tivemos residente que compareceu pela manhã, ajudando ali na organização, outros foram à tarde, teve também quem foi à noite, né? E a gente até evidenciou lá, eles até evidenciaram lá no relatório mensal, que foi um momento importante para poder conhecer também, né, dessas atividades que são feitas pelas escolas, que estão sempre indo além da questão apenas do ensino da geografia, né, dos conteúdos que são propostos. Essa questão de autoavaliação, a gente ainda não realizou nenhuma atividade mais focada nesse sentido, né? Mas foi bom a gente tocar nesse assunto nessa reunião de hoje, porque aí tem condições da gente já organizar alguma coisa para a semana que vem. Né? No meu caso,
Eu penso talvez fazer até usando um fórum, né? Porque aí a gente tem uma formalização de algumas ideias e tal. Isso que o Bruno Chico falou também aí sobre a receptividade dos alunos também foi comprovada lá na Barão, né? Em todas as salas que os residentes estão participando, a gente sente que os alunos se envolvem nas atividades, né? Gostam, né, deles, tanto que essa semana eu destaco aí a Joyce comentando com os alunos, né, que meio que estava se despedindo deles já, porque semana que vem ela, junto com alguns outros colegas, estão indo para uma aula de campo, então não vão poder estar lá junto com eles, e quando retornar, já estará no segundo módulo, e o segundo módulo a gente ainda vai decidir, né, essa questão de trocar de turmas, né, eu vou deixar também um pouco para eles decidirem, né. Eu coloquei que é importante fazer as trocas, porque aí eles passam por outras turmas, né? E a gente sai um pouco também da questão da zona de conforto. Sim. E se desafia, né? Com certeza, mas eu quero disponibilizar um quadro de aulas do mesmo jeito que eu fiz no comecinho do módulo, para que eles coloquem lá os nomes, e aí se houver choque de turmas, aí a gente vai conversar, vai discutir. Mas é isso, na minha concepção, os trabalhos estão sendo bem positivos, né? O envolvimento nas atividades dos residentes lá da Barão está bem legal, né? A gente tem gostado bastante, né? E eu gostaria de destacar, reforçar isso que você falou bem no comecinho da reunião, né? Da parceria, né? Do coleguismo, né? Da gente, muitas coisas que a gente faz para produzir, por exemplo, relatórios, eu penso que dá para fazer praticamente juntos, e aí depois cada um apenas ali muda a sua visão, né? Escreve com as suas palavras a visão, mas os dados acabam sendo os mesmos, né? Uhum. E gostei bastante dessa ideia do Bruno aí com relação a essa proposta de fazer uma espécie de diário, né? Porque nós, professores, já fazemos isso com os nossos cadernos de campo, né? E eu percebi que os residentes também, cada um tem ali uma maneira própria de fazer as anotações deles, mas é uma proposta interessante, pode inclusive ser alimentada usando um Google Docs, né, que é online, onde cada um vai acrescentando ali os dados das suas aulas. Eu achei bastante interessante, tá bom? Boa ideia. Essa é a minha contribuição. Paulo, então, juntamente com as ideias do Bruno e do Paulo, né, são duas questões importantes que a gente precisa destacar, e depois eu vou passar a fala para a Laura. Bom, a primeira é em relação à autoavaliação do grupo, né, com o professor. Acho que isso é muito importante. Paulo achou interessante a observação do Bruno, e você já pode fazer isso, Paulo, para fechar o módulo, né, e aí pensar, inclusive, a partir dessa autoavaliação do grupo, né, então... Aqui é uma autoavaliação de todos, né? Então, do grupo seria lá da escola com os seus residentes, o preceptor e os seus residentes. E aí pensar em o que precisa ser melhorado no próximo módulo, o que precisa ser acrescentado, o que precisa avançar, né? O que precisa aperfeiçoar, o que pode se manter, né? Tem coisas que dá para manter, né? Então, coisas que são necessárias ser pensadas. E a outra observação que foi colocada, né, que eu acho importante, e que até otimiza, né, é quanto a esse compartilhamento de dados, né, que o professor Paulo coloca, né, que pode ser usar o Google Docs, né, e aí vai se incluindo as informações gerais em relação à escola. E aí, quando se chega aos pontos de vistas, né, cada um coloca as suas informações pessoais para fechar o relato de experiência. Então, acho muito importante, né, destacar essas observações. E aí a professora Laura fecha, né, com as suas observações, o que podemos aí levar em consideração sobre essa discussão que nós estamos fazendo, né, do trabalho em equipe, né, das falhas que aconteceram, que a gente pode resolver, né, de outra maneira, né, para evitar das falhas se repetirem, o que pode permanecer, né, e até
reforçando, né, o professor Bruno não fez esse destaque, mas o Paulo coloca, né, até pensar das possibilidades de trocas entre os residentes com o mesmo preceptor ou entre os residentes com outros preceptores, ou seja, mudar de escola. Então, já foi colocado que isso é possível desde que haja consenso entre os pares, né? Então, eu não consigo simplesmente fazer vocês com uma carta de baralho e embaralhar todos e vamos começar do zero. Aí fica difícil trabalhar, porque existe uma consolidação de trabalho, da relação do preceptor com os residentes, mas existe a possibilidade de flexibilização. Então, cada um tem uma particularidade e acho que se houver essa possibilidade, a gente faz, né? De troca entre preceptores, de troca entre escola, ou até mesmo de trocas com as turmas do mesmo preceptor. Isso fica a critério, né, de cada um, das possibilidades e da articulação entre vocês. Eu não consigo pegar e tirar um, colocar outro e fazer essa mexida. Tem que ser partindo de vocês, tá? Laura, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Então, essa parte da avaliação é interessante mesmo nesse momento, né? Gostei da ideia do Bruno também. Não consegui ainda ter esse momento da avaliação com os residentes, mas na sexta-feira eu ia comentar um pouquinho sobre isso com eles. Amanhã, né? Na sexta, amanhã a gente vai ter um encontro pelo Meet para fazer esses ajustes do plano da atividade, para ver o que precisa melhorar, né? E realmente, assim, dentro do meu grupo, houve talvez um pouquinho uma falha de comunicação em relação às avaliações. Mas nada que eu acho que não possa ser resolvido, né? Então, eu até conversei com os dois grupos, né? Falei que eu mesmo e o Bruno, né, Bruno, na nossa época de residência, sempre a gente tinha preferência pelos grupinhos, né, com a afinidade das amizades, né, isso é normal, mas hoje, mais maduro, a gente vê o quão era importante, né, a gente ter esse elo, né, porque afinal de contas a gente se encontra nas escolas da vida, né, e um precisa do outro, vai se ajudando. Eu e o Bruno sempre estávamos trocando ideias também em relação, né, o que dá certo, o que ele faz de bacana, ele passa. Então é importante esse feedback, né, e esse envolvimento do grupo todo. Laura, e aí sim, achei que você ia parar, mas depois eu falo. Pode continuar. Aí eu acredito que nessa segunda fase, né, a gente vai fazer os ajustes no plano de atividade, melhorar alguns pontos, né, que podem ser melhorados, ver as possibilidades de trocas, né, que as meninas mesmo que estavam comigo moram, né, muito distante, elas moram no CPA, né, lá em Versa Grande, aí elas, né, falaram da possibilidade que elas ver se conseguiam trocar por conta da distância, que estava difícil para elas, né, chegarem na escola. E aí a gente vai fazer esse ajuste. No segundo momento, a Beatriz vai continuar conosco, só que no período da tarde, né, com o ensino fundamental. E o Fabrício, o Vandir e a Maria vão continuar com o ensino médio amanhã, nas quartas-feiras. Aí a gente vai sentar, conversar, ver a melhor forma de fazer esse ajuste. E aí eu estou esperando a confirmação das meninas, né, se realmente vai ter essa troca, quem vai vir, ou como vai ser. Mas essa avaliação é importante, né, para a gente se autoavaliar como profissional, eles que estão começando, né, ver que a escola, o chão da escola, é uma realidade que um sempre vai precisar do outro, né, é uma mão dupla, né, uma mão de, né, sempre vai estar um precisando do outro, se ajudando. Então, isso se faz importante. Obrigada, Laura. Uma observação que você coloca, né? Eu preciso só entender como que é o processo de elaboração das provas. Pelo que eu vi, né, reúne todas as questões
dos professores de geografia, né? Porque, por exemplo, você, Laura, é professora do ensino médio, mas tem outros professores de ensino médio, né? Então como que vocês organizam isso? Só para esclarecer. Tem a outra professora, né, a Valira, a professora Valira, que trabalha comigo no período matutino. E aí a gente sempre faz uma prova só, né, para a escola, porque é padrão da escola ter uma única prova. E aí geralmente ela elabora algumas questões, eu também elaboro outras, e a gente ajunta e vamos vendo, né, o que fica melhor dentro do que eu trabalhei com os alunos, dentro do que ela trabalhou com os alunos dela. E assim a gente formula a avaliação. Tanto que eu conversei com ela antes, falei que os residentes iriam fazer essa elaboração, se ela, né, se eu ela falou que não, que, né, estava tranquilo por ela, desde que ela visse a avaliação antes, né, e assim foi. Aí eu até se impressionei um pouco eles em relação à questão da avaliação por conta das datas, né, porque a escola não tem impressora para imprimir uma demanda tão grande de avaliações. E aí foi nessa situação que aí eles fizeram, né, a avaliação, mandaram, para mim poder também estar mandando para a professora Thalita, para ela também ter o olhar dela, dentro daquilo que ela trabalhou, se precisasse mudar alguma coisa. E assim aconteceu. Mas eu acredito que talvez essa falha de comunicação entre os dois grupos tenha sido também por falha minha, porque eu estava pressionando eles, né, para agilizar um pouco essa questão das provas, porque também eu tinha vaga para estar entregando isso para a coordenação. Ok, Laura. Eu acho interessante, então, para a gente ver a importância do trabalho em equipe, né? Quando a escola exige isso, né, num processo de avaliação. Então, é uma prática que vai ser comum quando vocês estiverem atuando lá na escola, né? Fazendo a sua prática docente, vão ter que trabalhar em conjunto com outros colegas para a elaboração da prova, né? Então, é muito importante. Eu vejo que é importante também ouvir os nossos residentes, né? Nossos amados alunos aí, que estão aí agora entrando na fase de elaboração do relato parcial, né? Mas da vivência toda, né? Em relação ao mês de agosto, né? Tivemos várias atividades, né? Essa da avaliação refere-se ao mês de setembro. Então a gente depois ainda vai conversar mais, né? Dos resultados, né? Na próxima reunião, no mês de outubro, vai ser em cima desses resultados da avaliação que foi obtido, está sendo aplicado agora. Mas eu gostaria de ouvir dos residentes, né, as experiências que tiveram, algum fato importante, o que foi mais marcante, o que foi mais, né, chamou mais atenção, o que precisa ser melhorado. Gostaria de ouvir aí nessa segunda meia hora, né, já faltando 20 minutos para encerrarmos, ao ouvir os residentes. Guilherme, então, primeiro. Boa noite, pessoal. Boa noite, presidente, preceptora, professora. Em geral, a minha experiência no primeiro a unidade foi muito boa. Eu e minha parceira Joyce, a gente fez um bom trabalho, a gente entendeu bem. Foi muito bom. Agradeço ao professor também, porque o professor ele dava todo o suporte, a gente dava vontade. E eu agradeço ao meu colega Joyce por ter me ajudado. E a professora também. A única parte assim, que eu acho que eu vou ter que melhorar um pouco mais é quanto a ter mais domínio na sala de aula e em parte o relatório mensal. Porque às vezes eu demoro um pouquinho para entregar, mas é isso. Eu agradeço muito meu colega Joyce, que ela me ajuda. Todo momento a gente também se ajuda, né? Eu acho que uma boa equipe é assim, um dando suporte pro outro. Muito bem. Muito bem, Guilherme. Isso é importante, um apoia o outro, né? Um equilíbrio aí na balança. Que mais? Amanda, que começou agora, né? Poderia falar um pouco também. Larissa, pode falar, Amanda. É que eu realmente comecei agora, professora. A regência mesmo, nós começamos apenas agora, em setembro. E em agosto eu realizei apenas a minha observação. A minha dupla é com a Thalita. E durante a minha observação,
eu fui todos os dias durante uma semana. Então eu tive a oportunidade de conhecer todas as outras duplas e todos os outros residentes também. Foi muito interessante. Eu conheci as demais salas que eu não tenho contato também, no qual eu não participo das aulas. O professor Bruno foi muito dedicado, ele me forneceu os materiais disponíveis pela nuvem, mas ele também sempre falou sobre a peculiaridade de cada sala, o que foi bem interessante, porque de fato as salas são totalmente distintas, tanto em quantidade de alunos, como por exemplo na velocidade, o ritmo de cada sala. E isso foi muito importante para eu conseguir compreender o ritmo de cada sala, compreender como organizar uma aula para cada sala, porque querendo ou não, um plano de aula que eu demoraria uma aula inteira em determinada sala, em outra eu consigo fazer em 20, 30 minutos, porque são ritmos diferentes. E durante toda a observação, a Thalita, que é a minha dupla também, que eu só fui conhecer no dia, porque eu estou bem perdidinha com os demais colegas, eu não estudo com eles. Ela prestou muito apoio, ela me forneceu, inclusive agora, o material para o relatório. Antes de cada aula, ela entrava em contato comigo para a gente poder se alinhar e cada uma saber o que a outra pensava. E nós dividimos a aula desse mesmo jeito. Às vezes ela é responsável pelo quadro, às vezes eu sou pela explicação, ou às vezes ela faz a correção de determinada pergunta, às vezes eu faço. E eu acho muito interessante essa maneira que ela mesma encontrou, que ela mesma dispôs a colocar, a da gente sempre trabalhar junto, sem precisar uma se sobressair a outra, ou uma dar uma aula, e depois outra dar, a gente trabalhar junto. Então, eu achei muito importante esse suporte do professor Bruno da Instalo também, de sempre disponibilizar o material, perguntar o que a gente acha sobre o conteúdo, e falar sobre o conteúdo com a gente, principalmente na hora do intervalo. Também dessa conversa mesmo, de ser uma relação quase de colegas, de amigos. A minha grande dificuldade mesmo é uma dificuldade praticamente de toda a academia minha, que é escrever. Eu sou péssima em escrever, eu consigo fazer anotações, consigo observar bem, mas na hora de escrever eu sou realmente horrível. Parece que as ideias não conseguem fluir assim, para o computador ou para o caderno. Mas fora isso, está sendo uma experiência muito boa e muito agradável. Perfeitamente, Amanda. É assim que começa, né? Temos que só começar e tocar em frente. As dificuldades sempre vão existir, né? Para superar, enfrentar. E a dificuldade da leitura, eu recomendo que vocês leiam, né? As referências que a gente coloca no Drive do grupo. Lá também tem duas referências, três. Uma de um artigo que eu e a professora Gisele fizemos sobre a residência, e outras duas monografias, né, que falam sobre a residência. Também seria interessante vocês terem como fonte de leitura básica para poder enriquecer o vocabulário na hora de escrever, tá? Então, a leitura é fundamental nesse momento para vocês poderem fluírem na escrita. E aí, tendo a referência desses autores, né, desses autores que eu citei, vai ajudar e muito na hora de construir o seu texto, tá? Existe um modelo que está lá na nuvem e é em cima desse modelo que vocês vão inserir as informações. Miriam quer falar? Guilherme levantou a mão, pode falar, Guilherme. Espera um minuto. Professora, só para avisar que estou sem Wi-Fi, e aí eu estou usando meus dados móveis e aí que tá acabando já para sair. Tá bom. Falou, Guilherme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Miriam, pode falar. Eu estou no trânsito, mas eu parei aqui um pouquinho para falar. Uhum. E assim, pegando esse gancho da colega que acabou de falar aí, meu maior apoio, assim, de conversa, de troca, é o Edilson, porque nossas turmas são quase as mesmas, só troca uma turma, né? Mas, assim, o nosso maior suporte também é o professor Bruno, que o tempo todo a gente levanta a bola para ele ajuda. Então, assim, tem sido muito importante na sala de aula. Eu acredito que eu tenha melhorado o meu domínio da turma, assim, tudo, mas, assim, eu acredito que precisa melhorar um pouco essa parte de domínio da sala mesmo.
E tem realmente essas particularidades. Nós temos uma turma do 9º ano que, nossa, eu pelejei para levantar assim, a autoestima da turma, porque é como assim, é tido como a pior turma da escola, entendeu? Me ofereci para ajudá-los, além da geografia, mas assim, tipo, a sala realmente não tem interesse realmente em obter ajuda. Eles não estão nem aí com nada mesmo. É triste. Mas eu tentei fazer com que chamar eles. Eu não sei ainda o que eu vou precisar fazer para trazer eles, entendeu? Vai ser um desafio e tanto continuar ali. Mas no mais, eu acho que é isso mesmo, é melhorar esse domínio na sala de aula. Ok, Miriam. Bruno? Márcia, você se identifica aí, Márcia? Oi. Essa é uma situação, né? Assim, as peculiaridades que cada turma apresenta, elas acabam ficando mais expressivas em umas e menos expressivas em outras. A Miriam faz um relato aí que a gente conversou bastante sobre essa turma. Miriam, eles gostam muito de você. Né? Já é um ponto positivo. Puxa vida, demais, demais. Já é o começo, né? Mas, Miriam, eu vejo que você poderia articular com o professor, pensar em algumas ideias, né? O que eles o que eles têm mais interesse, que pode ser linkado com a geografia, né? Às vezes, não seja só com a geografia, mas com as ciências humanas, ou um trabalho interdisciplinar, né? Pensar num projeto, alguma coisa que mobilize esses alunos. Então, é uma ideia, né? Mas se eles disserem assim, professora, nós não queremos saber de nada, então a conversa para por aí, né? É seguir o ritmo. Mas eu acho que pelo fato deles gostarem de você, eu acredito que eles estão abertos ao diálogo. Professor Paulo? Eu estava pensando em criar um questionário, uma pesquisa com umas pegadinhas para descobrir o que chama a atenção deles. Eu vou conversar com o professor Bruno depois para a gente bolar alguma coisa para mim. Aí, começa por aí. Mas não precisaria ser uma pegadinha. Pode ser um jogo ou um projeto, né? Pensar uma coisa mais real mesmo, sem esconder, seja real. Mas aí você conversa com o Bruno. Professor Paulo? Oi, então, essa situação com o 9º ano, ela é uma situação que é recorrente nas outras escolas também, viu? Eu tenho também 2 turmas de 9º ano lá na Barão, e de todas as turmas estão apresentando os piores resultados de indicadores, né? Tanto com relação às nossas avaliações internas, quanto com relação ao sistema estruturado de ensino, que é a avaliação externa. A gente tem tido muita dificuldade, muita resistência, né? Eles, talvez por uma questão de idade, por uma questão de fim mesmo de ciclo, né? Que depois eles vão para o ensino médio. Mas é algo interessante mesmo a ser estudado e tentar debater mais sobre isso, porque realmente os 9º anos estão sendo uma incógnita nas escolas. Isso que a Miriam colocou, repete lá, repete aqui na Padre Firmo, né? E aí a gente não pode desistir mesmo, mas realmente o desafio é grande com os 9º anos. E aí pode ser, a ideia que você levantou, Miriam, pode ser uma enquete para pensar num projetinho, para trabalhar, por exemplo, na Semana da Consciência Negra, alguma coisa que possa ser aproveitado lá no mês de novembro, alguma coisa. Ou começa por uma enquete. Eu acho que a enquete sinaliza o que mais eles preferem, né? Eu acho que se na enquete não tiver resposta, aí não sei, aí tem que vir. Paulo? Então, lá a gente tem tentado utilizar muito a questão dos Chromebooks, né? E até eles eu tenho sentido que para os 9º anos, logo eles perdem o foco, né? Porque eles podem ver no celular e tal. Mas a gente tem utilizado os Chromebooks, inclusive eu fiz uma experiência esse trimestre de realizar as avaliações internas de geografia usando os Chromebooks. Então, nós fizemos as provas com o Google Formulários, né? O formulário Google,
estou colhendo ainda os resultados, tem sido interessante, né? Mas é uma possibilidade de utilizar aí o João Pedro também, junto com alguns projetos, que talvez eles envolvam. Já está aparecendo algumas ideias, Miriam. Depois você discute melhor com o Bruno e também pode conversar com o Paulo ou com a professora Laura, se eles tiverem alguma outra contribuição. Mas são experiências interessantes que a gente precisa trocar aqui. E aí aqueles que têm alguma, né, prática, alguma ideia, contribuir também. Alguém mais para falar? Miriam, pode falar. Obrigada aí pela e vamos indicação. Acompanhando essa ideia sua aí de fazer essa turma se interessar mais. Pablo. Boa noite, professora. Boa noite. Queria falar da minha experiência que eu estou tendo lá na Barão, com o professor João Paulo, né? Uhum. Estou fazendo a regência com 2 turmas, o 6º ano C e o 7º A, em dupla com o João, nessa 7º A. O 6º eu estou sozinho. E, como mencionado, realmente as turmas são completamente diferentes, são envolvimentos diferentes. Então, ok, assim, Bruno. O Bruno está se despedindo. Boa noite. Pode continuar, Pablo. A gente tem que dançar conforme a música, né? E no 6º ano eu consegui desenvolver alguns projetos com ele. Infelizmente não tive essa sorte com o 7º ano por conta de alguns cronogramas da escola que dava choque, não tinha aula no dia. Então aí acabei perdendo algumas aulas e não pude fazer esses projetos também. Mas com esse 6º ano, eu desenvolvi vários projetos com eles, como, por exemplo, mapas para colorir, que envolve o conteúdo de climas do Brasil. Consegui desenvolver com eles também um seminário, que foi uma turma muito dedicada, todos fizeram o seminário com temas de biomas, né, em cartolinas e tal, todos apresentaram certinho, eles se empenharam muito bem. E pensando nisso, eu quis desenvolver com eles um caça ao tesouro, né, que foi uma dinâmica diferente para eles assim, saírem de sala de aula, né, e aí eu coloquei alguns conceitos de geografia, né, como uma bússola, e incentivei eles a manter os pergaminhos com base em poemas, né, porque é sempre bom incentivar eles na leitura. Né. A gente tem sempre trabalhado também em leitura, para eles lerem os conteúdos da apostila, né? E assim como você observou uma vez, eu estive na turma da Rayane e da Bianca, né? Sim. Pude observar também outros colegas para ver se eu conseguiria outras inspirações, outras formas assim, de didática, né? Como lidar com a turma. Porque às vezes a gente pode ficar muito engessado só no que a gente faz, mas assim, a gente pode criar ideias novas, pode se inspirar, né, em outras ideias. E a gente vai se desenvolvendo. Mas está sendo uma experiência muito legal. É um ambiente totalmente novo, né, para a gente que está aí na graduação ainda. E como a gente sempre comenta, na escola é um clima. Quando a gente volta para a faculdade é um clima totalmente diferente. Né? E a gente tem que saber usar certinho, né? Porque a forma de a gente lidar com as crianças são uma. Aí quando a gente lida com nós adultos, somos outros. Né? E a gente vai aprendendo e vai se aperfeiçoando. Pablo, muito bem. Essa iniciativa do Pablo é uma coisa assim, ele é muito curioso, ele quer ver diversidade, ele quer ver o que funciona, o que não funciona. Então ele investiga, ele vai atrás, né? Ele assiste às aulas dos colegas, do professor João Paulo. Então é assim que começa, né? A gente vai experimentando, é isso que ele está vivenciando. Então que sirva de exemplo para os demais, né? Para inspirar, né? Que a gente busque, né? Investigue. A internet está aí, né? As informações estão pipocando, né? E o que a gente discutiu na terça, né? As metodologias ativas estão aflorando, né? Para todos os lados. São várias ideias, várias propostas, e o que a gente pode aproveitar, a gente aproveita e coloca em prática.
vamos experimentar, vamos ver como funciona, né? E sempre adaptando, adequando a faixa etária, o nível da turma, para poder ter um resultado mais próximo do positivo, né? Alguém mais para falar? Só temos 3 minutos. Cleiton, você pode falar alguma coisa aí? Oi, gente. Estou acompanhando. Estou viajando na questão dos currículos e dos ciclos, né? Eu acompanhei o Bruno Chico aí falando da questão mesmo de dificuldades, né? Que alguns apresentam. E daí eu fico vendo, né? Pensando na época do Bruno Chico, né? E depois como que a gente foi preenchendo, né? O currículo, foi aperfeiçoando, né? E nessas disciplinas que são práticas como componente curricular, é que a gente vê que realmente nós estamos no caminho certo, né? Porque é para quebrar esse gelo, né? E a residência pedagógica, para os alunos que fizerem, vai ser mais uma oportunidade ainda, né? de reforçar esse caminho, né? Eu tenho dito sempre a eles nas disciplinas práticas, fiquem tranquilos, porque vocês não são professores ainda, né? Vocês estão no exercício de olhar, de observar, de tentar, né? Então, errar, Faz parte. medo, receio, né? Faz parte. A gente erra também, né? Como docente, a gente erra, depois corre atrás, vê qual foi o erro, aprende de novo, né? Então, é muito satisfatório, né? Ver aí tantos professores preceptores aí e os alunos, né? Dando a sua contribuição, falando da sua experiência, né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? E mais importante, gente, eu acho que só para fechar, eu acho que todos poderiam falar, mas vamos deixar para a próxima reunião que a gente tem que encerrar. O mais importante, nós estamos passando por uma nova fase, né, quanto à prática docente, quanto ao estágio, e vocês são os felizardos de estarem na residência pedagógica. Vocês estão muito bem, vamos dizer assim, acompanhados, assessorados pelos nossos preceptores, né, que estão dando todo o suporte para vocês na escola, nessa vivência que vocês estão tendo da residência, né, desenvolvendo a carga horária total dentro da prática docente na escola, né, 400 horas que vão concluir lá, quem for até março, né, e as reuniões que a gente tem de discussões teóricas a gente faz, né, as reuniões que os preceptores fazem. Então, é tudo vivência, é tudo prática. Então, é muito mais, né, engrandecedor aí para vocês, na formação de vocês. Então, vocês têm que só agradecer pela oportunidade que vocês conseguiram entrar no programa. Com muita dificuldade a gente conseguiu vivenciar esse programa, apesar de começarmos atrasados, né, porque a gente conseguiu formar turma. Mas estamos aqui firmes e fortes. E aí, com uma outra realidade lá fora. O estágio sendo controlado pelo Estado, né? Tem um outro modelo de organização, pode ser que funcione, que tenha, né, no próximo semestre, que tenha sua organização mais dinâmica, mais fluida, mas quem estava esperando, né, agora para que começasse o estágio, só pôde dar início, praticamente todos começaram a partir dessa semana, e eles têm apenas 30 dias, dá menos de 30 dias, para fechar o semestre. Veja a diferença. Então, vocês estão, né, numa situação privilegiada, tá certo? Então, a questão mais complicada, né, seria se vocês não estivessem na residência. Como vocês estão numa situação muito mais privilegiada. Eu parabenizo de vocês estarem aqui, né, e aí aproveitem ao máximo. E essa questão de trocas, né, de escola, trocas de turma, fiquem à vontade. Eu só preciso ser comunicada se for trocar de escola, se conseguiu alguém para trocar,
Mas se for para trocar de turma com o mesmo preceptor, não precisa me informar. Não, essa questão depois eu só preciso saber para acompanhar. Então, fiquem à vontade, tá bom? E se vocês quiserem fazer alguma questão, alguma observação ainda, né? Podem colocar lá no grupo que a gente vai conversando lá também. O pessoal tem que se comunicar e o grupo no WhatsApp é para a gente se falar. Né? Se vocês não se sentem à vontade em falar pessoalmente, falar diretamente no grupo, podem falar individualmente ou marcar um encontro comigo lá na universidade, que eu também estou à disposição. Professora, a senhora vai estar hoje na escola? Eu falei, sim, posso estar lá a partir de tal hora, a gente conversa, tá? E preparar-se para organizar o relato de experiência dentro da nossa programação aí para fechar o mês de setembro, tá? Então não deixe para a última hora. E aí a gente já marca, né, a nossa próxima reunião. Assim que eu conseguir me organizar aqui, eu já deixo agendada a nossa primeira reunião já no mês de outubro para avaliação. Sem ser na próxima semana, na outra eu acho melhor, porque aí todo mundo já fechou o relatório mensal do mês de setembro, né, na segunda semana de outubro, que disse que seria a segunda semana que tem feriado, né? Alguém me ajuda aí? Que a gente já pode fechar a data aqui. Outubro. A segunda, então vai ser. Podemos marcar para o dia 17? Porque a segunda semana de outubro tem feriado. Pode ser? Se todos concordarem, manda um joinha aí. Esse dia vai ser para a autoavaliação do mês de setembro. E aí, gente, eu preciso... Professora, não pode ser dia 18? Pode. Vamos marcar dia 18. E tem mais. Esse dia 18 seria para fechar, presta bem atenção, para fecharmos a autoavaliação do mês de setembro. E aí fecha o primeiro módulo. Mas a gente também precisa definir uma data para a entrega do relatório parcial. E aí eu defino até o dia 25. Por quê? Porque em cima desse relatório parcial, eu preciso para registrar nota no estágio. E o semestre encerra dia 25 de outubro. Então, dia 18 seria a autoavaliação de setembro e dia 25, última data, a data final para a entrega do relato parcial do módulo 1. Fechou? Joinha? Fechou. Tá anotado. E é isso, gente. Obrigada aí a todos. Um grande abraço, boa noite e bom trabalho para todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.